Daniel capítulo 7, versículo 1 ao 10. Vamos ler? Nós não vamos considerar aqui pormenorizadamente todos os versículos do capítulo, porque ficaria muito longo o vídeo, mas vou fazer um pequeno resumo, ok? Vamos ver se isso aqui é base para a doutrina do juiz investigativo ou não. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, o próprio Daniel teve um sonho e visões da sua cabeça sobre a sua cama. Naquele tempo, ele anotou o próprio sonho, fez o relato completo dos assuntos. Daniel falou e disse: Aconteceu que eu estava vendo nas minhas visões durante a noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam o vasto mar. E 4 animais gigantescos subiam do mar, cada um diferente dos outros. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu estava observando até que se lhe arrancaram as asas, e ele foi levantado da terra e posto nos 2 pés como um homem. E deu-se-lhes um coração de homem. Verso 5. E eis aqui outro animal, um segundo, semelhante a um urso, e estava levantado de um lado, e havia 3 costelas na sua boca, entre os seus dentes, e dizia-lhe o seguinte: Levanta-te, come muita carne. Depois disso, continuei observando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, mas tinha 4 asas de criatura voadora nas suas costas, e o animal tinha 4 cabeças, e deveras foi-lhe dado domínio. Depois disso, continuei observando nas visões da noite, e eis aqui um 4º animal, atemorizante, e terrível e extraordinariamente forte, e tinha dentes de ferro grandes, devorava e esmiuçava, e o resto calcava com os seus pés, e era diferente de todos os outros animais que lhe precederam, e tinha 10 chifres. Versículo 9 e 10. Presta atenção agora e vamos ver quem está sentado nesse trono. Quem vai fazer o julgamento aqui? Que vai mostrar agora uma cena de tribunal, onde um juiz se assenta e começa a julgar. Até agora falou de 4 animais simbólicos. Verso 9 e 10. Eu estava observando até que se colocaram os tronos, e o antigo de dias, ou o ancião, de acordo com as traduções João Ferreira de Almeida, se assentou. Sua vestimenta era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça era como pura lã. Seu trono era chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. De diante dele corria e saía um rio de fogo. 1000 vezes 1000 lhe ministravam, e 10.000 vezes 10.000 ficavam de pé logo diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então, como foi dito, uma cena de tribunal, de julgamento. Pela descrição, se nós parássemos agora e pensássemos lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, onde descreve Jesus Cristo, aqui alguém poderia pensar que este ancião de dias é Jesus Cristo, que está presidindo esse julgamento e fazendo esse julgamento. Mas vamos, só para explicar esse texto e mostrar que não é Jesus, vamos para o versículo 13 e 14. Veja, o ancião de dias está sentado aqui fazendo o julgamento. Seria este ancião o próprio Jesus? Verso 13 e 14 nos dá a resposta a esta pergunta, quando diz:
continuei observando nas visões da noite, e eis que aconteceu que chegou com as nuvens dos céus alguém semelhante a um filho de homem, e ele obteve acesso, o filho do homem obtém acesso a quem? Ao antigo de dias, ou seja, àquele que está assentado no trono. E fizeram-nos chegar perto perante este. Então, o antigo de dias aqui não é Jesus Cristo. O ancião sentado no trono de julgamento aqui não é Jesus. Pois Jesus ele é descrito neste versículo como sendo o Filho do Homem que é levado perante o antigo de dias. Assim como em Apocalipse 5, ali mostra alguém sentado no trono, que é o próprio Jeová Deus, e Jesus na figura de um cordeiro que se dirige até este que está sentado no trono. Não são o mesmo assunto, não é a mesma cena, mas é para que a gente possa entender que o antigo de dias, aquele que está sentado no trono, aquele que é, que era e que há de vir, é Jeová. E aquele que se dirige até o antigo de dias, até a Jeová, é o Filho de Jeová e não o próprio Jeová. Bem, abriram-se os livros. Esses livros contêm o quê? Vamos ver quem está sendo julgado. Se são os cristãos, todas as pessoas que já viveram na Terra, ou se são os sistemas políticos que já existiram na Terra e que a Bíblia fala. Quem são esses 4 animais simbólicos? Verso 17 do mesmo capítulo diz: quanto a estes animais gigantescos, por serem 4, são 4 reis ou impérios que se erguerão da terra. Mas os santos do Supremo receberão o reino e tomarão posse do reino por tempo indefinido. Sim, por tempo indefinido, sobre tempos indefinidos. Esta cena aqui do capítulo 7 de Daniel trata-se sobre o julgamento de quem merece receber o reino ou exercer domínio sobre a terra. Será que esses 4 animais simbólicos, inclusive os 10 chifres que surgem do 4º animal e o chifre pequeno, que é o último chifre desse animal até o tempo do fim, será que eles merecem governar a terra? O verso 18 disse que chegará o tempo em que os santos do Supremo receberão o reino. Mas note, o que está sendo decidido aqui, em primeiro lugar, é quem merece governar a terra. O verso 11 e 12 deixa isso bem claro do capítulo 7, quando diz: continuei observando naquele tempo por causa do som das palavras grandiosas faladas pelo chifre. Eu estava observando até que o animal, no caso o Império Romano, foi morto e seu corpo foi destruído e foi entregue ao fogo ardente. Ou seja, o Império Romano não foi digno de governar a terra. Ele não governava em nome de Deus. Os 10 chifres que surgiram desse animal, os 10 reinos, também não foram dignos. E o 11º reino, que hoje é representado pelos Estados Unidos, também não é digno. Diz aqui, verso 12. Mas quanto aos demais animais, tirou-se-lhes o seu domínio e foi-lhes dada prolongamento de vida por um tempo e uma época. Por um tempo e uma época. Nós não vamos calcular esse tempo, nem esta época. Podemos apenas dizer que um tempo na Bíblia, 360 dias, é um ano.